Salve Deus. Corrente mestra, trabalhos evangélicos. Salve Deus, meus irmãos. Ultimamente, alguns mestres têm falado comigo a respeito da questão de forças que nós puxamos nos nossos templos. Trabalhos evangélicos, trabalhos iniciáticos, trabalhos com corrente mestra. Um templo, ele tem a força proporcional ao que o mestrado puxa para aquele templo. Por exemplo, quando um mestre puxa uma força decrescente na pira com 3 orixás, puxando a força de uma corrente mestra, ele está puxando uma força trifásica, está puxando um poder maior de nossa corrente, que é a força da nossa corrente mestra, que proporcionará ele realizar durante o trabalho, naquele dia, naquele local, no templo, tudo aquilo de conformidade ao merecimento da corrente mestra que está sendo realizada naquele templo. Eu não estou aqui falando de conduta doutrinária e nem das condições relativas ao desempenho do mestrado. Estou falando da força que é puxada no templo. Então, se um templo trabalha na força evangélica, ele só vai poder realizar os trabalhos naquele templo de acordo com aquilo que ele puxou. Força evangélica, trabalhos evangélicos. É como se fosse a monofásica. O templo está puxando uma força monofásica, né? E ali ele não pode trabalhar dentro de uma linha trifásica. Até porque ele não vai ter condições de realizar indução, junção cabalística, ele vai poder realizar uma junção evangélica, né? Até um avatar em um templo que não dispõe da corrente mestra, ele só vai poder realizar aquele avatar em um dia que ele não realize nenhum outro tipo de trabalho. Por quê? Um comandante vai estar na pira puxando a corrente mestra, ele vai puxar a corrente mestra, vai sentar no farol mestre e vai ficar lá até a realização daquele avatar. Está no livro de lei. Então, um templo funciona de conformidade às forças que o mestrado dispõe. Então, eu tenho ouvido falar, e alguns mestres têm conversado comigo, e têm tido dúvidas, se um templo que não dispõe de uma corrente mestra e está realizando um trabalho evangélico, ele vai poder fazer uma indução? Não, eu vou fazer indução porque eu estou puxando a força aqui, mas ela vem de um outro templo, para mim, que o outro templo, que eu sou filial de um outro templo que tem corrente mestra. Está errado, meu irmão. Salve Deus. Por quê? O templo que já tem a corrente mestra, ele passou pelo mesmo processo que nós estamos passando quando não dispomos ainda da corrente. Ele também não pôde realizar os trabalhos quando ele não dispunha da condição. Então não vai ser o templo A, que está numa posição que já tem há muitos anos corrente mestra, que vai sair um foco de luz do templo dele para o seu. Você vai ter o que você puxou de acordo com a sua condição, né? Porque a gente puxa a força lá de cima, de Tapi. Não é um templo que empresta força, projeta para outro templo, não. A força vem de cima bruta, né? Vem dos poderes do mundo encantado, dos Himalaia, vem exatamente do reino central, mas dos planos espirituais de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus. Tem que ter noção do que está fazendo. Porque não pode um templo, numa condição evangélica, trabalhar numa força iniciática. Né? Não tem condições. E está tudo dentro do livro de leis, e para aqueles que seguem o realinhamento, também tem o realinhamento, primeiro estágio, segundo, terceiro estágio. É como um mestre que entra na doutrina, que ele emplaca, ele inicia, dá o primeiro passo iniciático, ele não vai poder ainda trabalhar naqueles trabalhos que ele não, o plexo dele não está pronto. A mesma coisa vai acontecer. Ele vai ter que fazer o segundo passo iniciático para ter a condição de ir para trabalhar na estrela candente. Porque ele não vai poder trabalhar na estrela candente somente com uma iniciação. Ele vai ter que ter o segundo passo iniciático. Assim também é o templo. Nós somos o microcósmico do macrocósmico.
Assim também funcionam as coisas no mundo espiritual. Deus Pai Todo-Poderoso. Depois que o mestre chega ao mestrado, que ele faz a cintura e que ele recebe as suas forças, de acordo com a sua condição, com a sua manipulação, a sua conduta, o seu amor pelo que está fazendo, ele vai manipular a força do poder que ele recebeu. Né? Porque o plexo dele está naquela condição, ele recebeu aquela consagração. A mesma coisa acontece com o templo físico que nós, quanto mestrado, estamos trabalhando. Nós puxamos o poder e aquele poder manipulado em benefício dos trabalhos que são realizados nos templos das casas do Pai Cita Branca. Então, de maneira nenhuma, deverá o povo trabalhar, o mestrado trabalhar dentro de uma condição no qual o templo não está pronto para manipular. Um mestre preparado, um centurião, um comandante, ele pode trabalhar num templo evangélico com todas as forças evangélicas, e uma corrente mestra funcionando pode realizar todas as forças evangélicas e as forças iniciáticas de acordo com a condição do mestrado. Mas o contrário não. Né? Como poderá um templo que está puxando uma força evangélica, mesmo dentro do realinhamento do segundo estágio, puxando com 3 num trabalho especial, digamos assim, ele não vai poder fazer indução naquele dia. Né? Ele vai poder realizar uma junção evangélica. Então temos que ter atenção a esta condição de que nós temos aquilo que nós puxamos de acordo com as nossas forças, nossas condições. Né? Salve Deus. Eu estou aqui informando através desse áudio para que reflitam e se acham que eu estou informando alguma coisa fora da lei ou fora dos padrões que a nossa mãe deixou, é só pesquisar os livros deixados por ela, os ensinamentos, porque está tudo de conforme o livro de lei, de conforme os ensinamentos dos mestres, né? Dos veteranos desta corrente. Salve Deus, graças a Deus. Pai Cita Branca, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê a direção para que não venhamos a trabalhar errado e depois estejamos sofrendo as consequências de estarmos com nossos trabalhos com corrente esparsa. E aí haja a dar errado as coisas, e haja as coisas não ir para frente, e haja o mestrado não conseguir traduzir aquilo que recebeu, né? Que é exatamente a nossa evolução, e aí a gente se atrapalha. Salve Deus, um abraço a todos, que Jesus abençoe e ilumine. Graças a Deus.